Fala aí, galerinha do nível 4, tudo certinho? Vamos dar continuidade às nossas aulas então. E hoje, assunto especial. É um dos assuntos que eu mais gosto, assim, entrar nisso, trabalhando com vocês, falar desse assunto, ter vocês aí para poder compreender isso. Para mim é uma coisa muito especial, porque eu entendo que é um assunto que pouca gente trabalha, pouca gente vai até esse ponto no estudo da teoria da música. E ele é importantíssimo, tá? É um assunto que vai é, é, fazer você aprofundar mais o seu entendimento sobre a harmonia, tá certo? Então, legal, hein? Tô feliz por estar falando desse assunto aqui com vocês. Então vamos lá. O assunto é cromatismo melódico e harmônico, tá? Primeira coisa, então, é a gente colocar agora dentro dessa ideia, dentro do que a gente já vem construindo, né? A coisa toda relacionada à harmonia, né? A cadência, a função, os acordes, o campo harmônico, tudo isso que a gente já viu, a gente falou de forma diatônica, ou seja, tudo que a gente trabalhou era dentro desse campo, né? Ou desse âmbito que a gente chama no estudo da música do diatônico, né? E eu já expliquei um pouco o que é diatônico, né? A palavra diatônica, portanto, então, é uma palavra que está construída de duas partes, que é dia e tônica. Ou seja, o prefixo dia quer dizer que é aquilo que a ideia de separar, mas de separar organizando, assim, sabe? Colocando cada coisa no seu lugar, vamos dizer assim, hierarquizar, organizar, portanto, dispor as coisas, tá certo? Então, dia é um prefixo que está relacionado a isso, né? E tônica o próprio som, né? A ideia de altura, a ideia de vibração, de sonoridade, tá? Então, diatônica, na verdade, no fim, esse termo quer dizer o quê? Um grupo de notas que serão dispostas com sua hierarquia, que vem, ou seja, vem através de, também a ideia do diatônico, o dia também está relacionado, vem através de uma tônica, ou seja, de um centro, que tem um centro. Todas as notas que existem ali estão polarizadas, né, para chegar naquele centro. É como se fosse a ideia que a gente fala, por exemplo, a hierarquia que a gente mais conhece, a família, né? Por exemplo, o ancião da família é a pessoa, entre aspas, mais importante, por quê? Porque é desse ancião ou dessa anciã, que veio todo o resto, né? Sem eles não existiria a sua família, tá certo? Então, o diatonismo está relacionado a isso, ou seja, todas as notas que existem dentro de uma tonalidade, como a gente chama, elas têm uma relação com aquela tônica, ou seja, elas prestam, como é que se fala, subordinação a ela, tá bom? Então essa ideia de hierarquia está muito relacionada à questão do diatônico. Mas, e aí a gente pode falar de muitas coisas, né? Por exemplo, você tem a escala de dó, o tom é dó, e você tem o ré, tem o mi, tem o fá, tem o sol. E essas notas que vieram, que são, aí, segundo a ideia do que a gente chama de escala diatônica, ou seja, que agora a gente já sabe que é diatônica, tem um tom, tem notas ali que estão subordinadas a esse tom e que vieram através dela como se esse dó fosse a matriz que gerou ré, que gerou mi, que gerou fá, que gerou sol, né? Então a gente pode e a gente sabe que existe essa coisa meio que até antológica aí, né? Relacionada à série harmônica. Se a gente estudar a série harmônica, a gente consegue compreender essa coisa do diatonismo, né? Por que o ré, o mi, o fá estão relacionados com o dó, tá certo? Porque eles têm uma relação de hierarquia com o dó, tá certo? E aí a série harmônica vai explicar pra gente, né? Bom, eu já dei essa aula, inclusive, vocês já viram, lá no nível, se não me engano, 2, eu falei um pouquinho de como essa escala foi construída, pensando na série harmônica e pensando na pentatônica, que é a escala mais perfeitinha, tá? Quem quiser dar uma olhada lá aí no meu canal tem também, né, essa aula falando de escalas tonais e tal. E aí você pode rever esse assunto que é interessante, tá? Então, o mais importante, nós falamos até aqui agora de diatonismo. Tudo que a gente estudou é diatônico. Ou seja, o que isso quer dizer? Tudo, os acordes, as escalas, as notas ornamentais, melódicas, harmônicas, tudo isso que a gente estudou estava no âmbito de uma tonalidade, ou seja, usando 7 notas da escala diatônica, seja o tom que for, certo? Mi, maior, Fá menor. A gente viu que no menor a gente usa algumas outras notas,
né, que não são notas fora do tom, a gente tem que lembrar que são alterações, mas que fazem parte da ideia tonal dessa escala menor. Lembrando que a escala menor, natural, ela não é tonal, né? Que para ser tonal ela precisa estar sensível, lembra lá da cadência, e precisa alterar o sétimo grau dela, vindo as escalas lá, harmônica e melódica que a gente estudou. Então essas notas não são exatamente, elas ainda são diatônicas, a gente considera as diatônicas que elas fazem parte dessa tonalidade, elas têm uma relação muito próxima com essa tonalidade, tá bom? Bom, então a gente trabalhou o diatonismo. Agora nós vamos dar um passo à frente nisso, olha, por isso que é tão legal. A gente vai começar a usar notas agora, dentro desse discurso musical que estava aí com essas 7 notas, a gente vai usar todas as notas da escala de 12. Né? Vocês sabem que são 12 notas, né? Que a gente tem no piano, que a gente tem em todos os instrumentos. São 12 notas temperadas, que a gente chama, certo? Então, essas 12 notas compõem a palheta, vamos dizer assim, a palheta toda, né, de cores que você tem dentro da música ocidental, né? Você tem 12 notas. E é com elas que existem todo tipo de música, tá? Portanto, até agora a gente está usando só 7, né? Nós vamos usar então as outras 5 que faltavam aí. E isso é cromatizar. Olha só que interessante, gente. Prestem bastante atenção nisso porque tem muita confusão nesse lugar aí, tá? As pessoas confundem escala cromática com cromatismo, né? Então, a gente tem que separar essas coisas aí. Vamos falar do cromatismo então, tá? O que é cromatizar então? Cromatizar, portanto, é usar notas não diatônicas dentro de um tom, certo? Você tem uma escala qualquer, uma tonalidade qualquer, e de repente vai aparecer uma nota que não faz parte daquela tonalidade. Então a gente chama essa nota de nota cromática, tá bom? Aí você fala, mas por que a palavra cromática, né? Olha que interessante, isso é legal também. Esse termo cromático, ele não é específico da música, ele vem da pintura, né? Ele é emprestado da pintura. Por quê? Vamos dizer assim, os pedagogos musicais, os professores de música de tempos antigos, como começaram a formular essas teorias, eles gostavam também de outras artes e tinham um relacionamento. Então, eles viam um paralelo muito grande, muito próximo entre a questão das cores, a mistura de cores no quadro, a formação de imagens, né, com as suas cores, com a relação das notas musicais. Né? Então, cada nota, cada altura, a princípio, como uma coisa assim, sinestésica, né, de pensar e imaginar, trazia a ideia de cores também, tá certo? Mas isso também não é um método científico, tá, gente? Não é assim, tipo, você tem que ouvir cores. Quando você ouve uma nota, você tem que ouvir. Não é isso, não. Mas ficou, algumas pessoas pensavam assim, isso ficou como método de ensino. E ficou como nome, cromatismo, tá certo? Então, cromatizar vem de cromos, do grego, que quer dizer cores, tá? Cromos é cores, tá certo? Está relacionado à ideia de cores. Então, cromatizar é colorir. Tem que pensar nisso, tá? Isso ajuda muito. O que é colorir, então? Como é que a gente chama, por exemplo, quando eu tenho a escala do, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, e eu ponho lá a armadura de clave? A gente chama de tonalidade, isso é a tonalidade de dó maior, tonalidade de dó menor, sei lá. Então a palavra tom também, ó, tonalidade, também vem do mesma matriz aí, da pintura, do desenho, do colorir, certo? Que tom, você pode ver que né, as pessoas quando falam de cores, elas estão falando que tom é isso aí? Isso é um tom de azul, tom de amarelo, tom de vermelho, né? Assim? Então está tudo relacionado a isso, tá? Então, tonalidade, o que seria? É uma cor só, é você ter um quadro que ele é pintado com vários tons de azul, por exemplo. Então, quando eu estou na tonalidade de dó, aí é só um paralelo, é como se eu estivesse pintando a minha música, as cores que aparecem na minha música são vários tons de azul, tá? Porque eles têm uma relação diatônica com esse dó, né? Então, quando eu falo estou no tom de dó, eu tenho vários tons de azul, tá certo? Então, se eu usar diatonicamente as notas, eu estou fazendo um quadro monocromático, ou seja, de uma cor só, de vários tons de uma cor só. Agora, quando eu começo, por exemplo, eu estou pintando meu quadro azul e de repente eu faço um pontinho amarelo lá, o que eu fiz? Eu cromatizei isso daí. Eu coloquei uma cor, eu estou colorindo, eu estou trazendo novas informações, como é que chama? Cromáticas, né? Que é o nome certo. Então, tá vindo uma nova cor ali, está aparecendo uma nova cor, tá certo? Olha que interessante.
E na música é mais ou menos assim que a gente ouve. Você está tocando uma música ali e tal, né? Ela tem, tá tudo dentro do tom, que a gente chama tudo diatônico. De repente aparece um som que é estranho àquela tonalidade, né? Você está tocando a música em dó maior, só notas de dó maior, não sei o que, de repente aparece um fá sustenido. Fá sustenido a gente já sabe que não pertence ao tom de dó, tá certo? Mas ele pode então agora, a partir de agora nós vamos entender que ele pode aparecer e que ele vai aparecer, tá? Não é em todas as músicas, tá? Tem músicas que são feitas exclusivamente com a escala diatônica, já tem músicas que são cromáticas. E é isso que nós vamos falar sobre cromatismo, ou seja, o que é uma música cromática? É aquela que usa as notas diatônicas mais notas cromáticas, tá certo? Então, portanto, o que é uma melodia cromática? É uma melodia que tem uma tonalidade específica e que em algum momento vai aparecer uma nota que não é desse tom. O que é uma harmonia cromática? É a mesma coisa, são aqueles acordes, né, do campo harmônico, que a gente já sabe, cada campo harmônico. E quando aparecer um acorde que tem uma notinha só, que não pertence a esse campo harmônico, esse acorde já é considerado acorde cromático, tá? Porque ele está colorindo essa tonalidade com novas cores. É isso que esse é o entendimento que se faz, tá bom? Então, eu acho que acho que deu para entender aí o que é cromatismo, né? Muita gente relaciona a ideia do cromatismo com tocar sequências cromáticas, ou seja, tocar uma escala que vai de meio e meio tom, do sustenido, ré sustenido, mi. Não que não seja isso, tá? Mas cromatizar é mais que isso, né? Às vezes aparecendo, você não precisa tocar uma sequência de notas, se aparecer uma nota que está fora do tom, a gente já diz que essa nota está cromatizando, tá certo? Vem cromatizar essa música, ou seja, vem colori-la com sons que não são próprios do seu tom original, vamos dizer assim, tá bom? Ok? Muito bem. Isso é cromatismo. Agora nós vamos falar especificamente, porque são duas formas funcionais aí, a princípio, né, para a gente trabalhar esse cromatismo na música. Ou seja, melódica ou harmônica, tá certo? Lembra que cromatismo não tem nada a ver com ritmo, né? O cromatismo está relacionado à ideia das alturas, não do ritmo, tá certo? Não que não vai ter que ter ritmo, por exemplo, melodia tem ritmo, harmonia também tem ritmo, mas o cromatismo em si, a nota cromática é um som, né? Então é uma altura, tá bom? Um som não, é uma altura, né? Melhor dizer. Então, dois aspectos funcionais, o cromatismo melódico e o cromatismo harmônico, beleza? Hoje nós vamos ver então, nessa aula, cromatismo harmônico, ok? Então vamos aqui, ó, estamos a apostilinha para ajudar a gente sempre, né? Estamos aí, vocês podem acompanhar na sua aí, página 42, tá? Então o cromatismo harmônico, o que ele é? A gente tem que lembrar, o que é cromatismo? O uso de notas fora do tom, ponto, tá certo? Você usou uma nota fora do tom, essa melodia, ou esse acorde, ou essa música já está sendo cromatizada, tá ok? Agora, existem vários modelinhos de cromatizar, a gente vai ver isso, não vai ver aqui, por exemplo, porque isso faz parte de aula de harmonia, né? Até deixei aqui para vocês no textinho aqui embaixo, vocês podem dar uma olhada, né? Que são, a gente tem como modelos de cromatismo, a gente tem acordes de dominantes secundários, que tudo isso é estudo de harmonia, nós não vamos ver. Então, dominantes secundários, intercâmbio modal, que a gente também chama de empréstimo modal, modulação, tem várias formas de cromatizar, vários modelos que foram sendo usados e que ficaram aí como instituição para compor harmonias e melodias também, tá certo? Portanto, nós não vamos aprofundar nisso, porque não dá. Aqui eu só vou mostrar para vocês o que é, para vocês terem noção, né, de quando acontece na música. Ah, isso aqui é um acorde cromático, isso aqui não, isso aqui é diatônico, esse é cromático. Você vai ver que as músicas são compostas assim, entre diatonismos e cromatismos, tá bom? E algumas músicas vão ter muito mais cromatismos e outras cromatismos mais como é que fala? Controlados, mais tímidos, tá bom? Ou seja, existe também uma consciência de que quanto mais cromatismo, mais sofisticada a música é. Porque o cromatismo, a gente vai falar disso também, ele é um problema, tá? Porque o tom, você só ouve a nota tônica porque você tem as notas diatônicas, lembra? Quando começa a aparecer as notas cromáticas, essas notas podem levar o ouvido da gente para outro lugar, para outras tônicas, tá certo? E se não fizer muito direitinho ali, você perde a referência da tônica original. E isso é um problema.
Só que é um problema que, se você souber trabalhar com ele muito direitinho, você expande a ideia da tonalidade, ou seja, a gente vai a muitos lugares mais distantes e ainda assim não se perde para voltar para a tonalidade, porque a tonalidade é aquela história do fim, certo? A tônica, né, que a gente falou, que é importante. A nota mais importante num discurso tonal é a tônica. Então você tem que criar novos caminhos, expandir isso aí, mas você tem que resguardar o seu rei, que nem jogo de xadrez, né? Você pode fazer várias jogadas malucas, mas não esquece de guardar o seu rei, porque se você não salvar ele morrer, você perdeu o jogo, certo? Então, esse jogo também existe na música, tem a tônica, ela tem que ser salva, né? Você tem que resguardar ela. Você pode usar notas de outros tons, notas fora cromáticas, né, fora do tonalidade, mas de uma forma bem construída para que o ouvido não perca a sensação da onde está o fim, né? E isso, gente, foi evoluindo, a história diz isso pra gente, foi evoluindo até o ponto que foi se usando cada vez mais cromatismo, mais, até que chegou um momento que rompeu-se com a tonalidade. Começou a se fazer música sem tonalidade, né? Ou seja, que é o que a gente que ficou conhecida como música atonal, né? Sem tom, né? Ou seja, não tem mais uma escala diatônica, você tem a escala de 12 sons e você usa ela sem essa coisa de privilegiar uma nota. O ouvido não quer mais ouvir uma nota como final, todas as notas são importantes, né? Os livros de histórias vão falar sobre a música democrática, que é o que acontece com essa música do regime democrático, né? Ou seja, todos são importantes, não tem um centro, né? Que seria a ideia da monarquia, né? Em monarquia você tem o mais importante de todos, né? O poder está na mão centralizada ali do rei. Na democracia o poder é do povo, né? A gente sabe que não é bem por aí, mas essa é como está escrito lá, né? Mas é isso, então tem um regime musical que chama tonal, que é esse regime monárquico do rei, centro, o poder está na mão do rei, e o regime democrático que seria esse atonal, né? Que vai vir depois desse essa especulação com os cromatismos, tá bom? Bom, gente, então é muito importante cromatismo. Cromatismo é legal demais e quando a gente usa a música fica bonita, tá? Dá uma sofisticada nela, é bem interessante, tá? Portanto, não vai dar para dar muitos exemplos aqui, a gente tem que fazer isso numa aula de harmonia, aqui é uma aula de teoria, não dá para a gente aprofundar muito. Então, vamos direto ao assunto, basta vocês conhecerem o conceito, saber o que é e separar, né, essa coisa de diatônico, cromático, saber que eles são praticamente quase que como antônimos, né? Não são exatamente antônimos, mas são. Diatônico é uma coisa, cromático é outra, certo? Muito bem. E aqui, então, nós temos o cromatismo harmônico, que, desculpa aí, né, agora voltando a ele, esse cromatismo harmônico nada mais vai ser do que uma nota fora da tonalidade, porque é cromatismo, mas que aparece aonde? Na harmonia, nos acordes, tá? Nas tríades, nas tétrades, ou ainda nas notas ornamentais desse acorde, tá certo? A nona, a 13ª e a 11ª, tá bom? Então, qualquer nota que estiver fora do tom ali naquele momento, ele já vai dar essa nova cor para essa harmonia, no caso aqui, né? E a gente vai chamar, então, portanto, de uma harmonia cromática, de um acorde cromático, ele está relacionado com essa ideia do cromatismo, tá? Então, vamos ver aqui, ó, por exemplo, esse primeiro exemplo que eu tenho aqui é o exemplo, está na tonalidade de Dó, certo? E ele vai fechar aqui no Dózão, só que o que acontece? Nós temos um acorde de Ré maior com sétima menor. Ré maior com sétima menor, se a gente lembrar lá do campo harmônico, a gente vai ver que Ré é o segundo grau da tonalidade de Dó maior, certo? Ele não é o segundo grau, Dó, Ré, certo? Só que o segundo grau é um acorde menor, né? Aqui ele está maior. Quer dizer, só isso já fez esse acorde ser cromático, porque ele não é menor, ele é maior, ele tem uma nota diferente, uma notinha só. Vamos olhar aqui a composição desse acorde. Veja bem, ó, eu tenho, no Ré maior eu vou ter o quê? Com sétima. O Ré, o Lá, o Fá sustenido e o Dó. Essas são as notas da tétrade de Ré, Ré maior com sétima menor. Percebam que tem um Fá sustenido, né, que é a terça maior do acorde de Ré. Esse Fá sustenido é uma nota fora do tom de Dó. Tá bom? Então, essa nota já é uma nota cromática que a gente chama. Tá ok? Por quê? Porque ela está fora, ela vai trazer uma nova cor para essa tonalidade
e ela vai, portanto, colori-la de forma diferente, vai ter uma nova cor aí. E isso dá uma sofisticada nessa harmonia, tá bom? Vamos dizer assim, né? Ok? Beleza? Então, depois a gente vai ver que esse Fá sustenido, ele foi encarado até para poder usar isso dentro do tonalismo, para não ficar parecendo, isso aí está no tom de Sol, mas não está no tom de Sol, por causa desse Fá sustenido. Não, ele está no tom de Dó, só que esse Fá sustenido está entrando como uma cadência secundária, que a gente chama, um dominante secundário. Então isso aqui seria uma sensível de Sol, e ele vai chegar no acorde de Sol, que é um acorde que vai preparar para o Dó novamente, tá certo? Então a gente chama isso aqui de quinto do quinto, porque esse é o quinto grau que prepara o quinto grau da tonalidade. E é isso que a gente chama de dominante secundário. Porém, eu não vou tratar desse assunto aqui, eu só estou dando uns pitaquinhos aqui para vocês ficarem ligados, tá? Mas o que eu preciso que vocês entendam é o seguinte: apareceu uma nota fora do tom, é cromatismo, tá? E esse cromatismo é usado demais na música tonal, muito, tá certo? Não pode conceber então que música tonal é só diatônica. Não, música tonal é diatônica e cromática. Porém, esse cromatismo é muito bem trabalhado para não sair fora, porque quando sai fora, aí já vira outra coisa que é a música tonal, tá bom? Então tá aqui, né? Essa nota é uma nota do acorde, é a terça do acorde, portanto, é um acorde diatônico, certo? A nota cromática é a terça do acorde. Faz parte, então, da tríade básica do acorde. Agora, essa nota cromática também pode aparecer não como nota da tríade ou da tétrade, mas como nota, nota ornamental. Ó. Aqui nós temos um bemol 5, tá certo? Ouçam aqui, ó. É a quinta bemol, ou seja, é uma nota. A tríade de Sol seria Sol, Si, Ré natural. E aí ele colocou um Ré bemol aqui, essa harmonia está com Ré bemol, quer dizer, uma nota que está fora dessa como é que se fala? Dessa tríade básica, né? Aí você pode falar assim, mas é a quinta bemol, tal, é a quinta ainda. Não, mas esse acorde, naturalmente, ele seria o quê? Ele seria com quinta justa. Então, a quinta bemol já é uma forma também de alterar essa sonoridade. É uma tensão aí que vai gerar um cromatismo. Tá vendo? Ó? Qual é a nota que aparece? Ré bemol. Um Ré bemol no tom de Dó, né? Não tem, certo? Então, essa nota é cromática. Faz desse acorde, portanto, cromático. Então, isso é uma nota ornamental cromática, tá certo? Então, são as duas possibilidades. Pode aparecer tanto na tríade básica, na tétrade também, como também pode aparecer nas notas ornamentais, né? Nona, 11ª, 13ª e aqui, no caso, quintas bemóis, que a gente viu que vai ser bastante usado, principalmente no jazz, tá bom? Bom, é isso daí. Esses são os formatinhos do cromatismo harmônico, né? São duas formas de observar. Então, o que você precisa saber bem para isso, né? Antes disso, eu queria só mostrar um negócio. Ouvi isso daqui, né? Eu preparei um exemplinho aqui, tá vendo? Ouçam aqui o que a gente acabou de falar, né? Ouçam aí esse primeiro exemplo, ó. Percebam que ele começa ali já no acorde, né, de Ré, e esse Ré que prepara o caminho para o Sol que chega no Dó, tá certo? E o nosso ouvido, apesar de tocar o Ré e ter o Fá sustenido ali, o nosso ouvido não perde a sensação de final aqui no Dó, tá certo? Então tem todo um caminho aqui para ele seguir, que nós vamos trabalhar isso numa aula de harmonia, não aqui, tá bom? Ouçam aí. Conseguem sentir a finalização do Dó? Ou seja, aquele Fá sustenido não atrapalhou, certo? Opa. Ele não atrapalhou a chegada do Dó, o nosso ouvido a chegar no Dó. Então, esse cromatismo veio, enfeitou essa harmonia e não atrapalhou aquela coisa. O Rei está salvo ali, tá certo? O segundo exemplo, como eu dei lá, ele agora como é que se fala? O acorde aqui é de Sol, 7 bemol 5, ou seja, ele tem um Ré bemol, a nota cromática aqui é o Ré bemol, que é a quinta bemol do acorde, ou seja, uma nota ornamental desse acorde aí, tá bom? A gente poderia também fazê-lo, em vez de Ré bemol, fazer um Dó sustenido, quer ver? Que é enarmônico, lembra disso? E aí esse acorde aqui ficaria com Sol 7, sustenido 11, tá? Ele ficaria assim, com essa cifra, tá bom?
Reparem aí como é que ele está escrito. Os dois praticamente são o mesmo. Muda a cifra porque uma hora é Ré bemol, outra hora é Dó sustenido. Tá? Então, o que a gente vai falar desses termos aí, porque quando usar Ré sustenido, quando usar Ré bemol, Dó sustenido, só em aula de harmonia também. Mas perceba que os dois são o mesmo. E aqui, ele sendo sustenido 11, fica mais claro como nota ornamental, né? Cromática, ou seja, sustenido 11 porque é um Dó sustenido. Dó sustenido na tonalidade Dó maior não existe, a gente já sabe. Né? Então ouça e perceba como ele não atrapalha a chegada do Dó, ouvir o Dó como final. Veja que isso não atrapalha. E ele causa uma certa tensão, uma certa estranheza ali, mas essa estranheza que gera depois o prazer, aquela coisa que a gente já falou, né, anteriormente. Então, ouçam. Mais uma vezinha, ouçam com atenção. Certo? Conseguiram perceber aí? A nota entra, né? Ela causa o efeito que ela vem, né? Dá aquela nova cor, mas não atrapalha o nosso ouvido sobre a percepção do final, do rei ali, que é o dó, né? Do tom, certo? E isso é o grande trabalho do cromatismo, é saber usá-lo, né? Colocá-lo no lugar certo para que esse cromatismo traga a sua beleza, se coloque, se apresente, mas não atrapalhe o ouvido do final, tá certo? Então tem um monte de regrinhas aí que a gente estuda para que isso aconteça. Nós não vamos falar dela agora, só em aula de harmonia, tá bom? Bom, está aí exemplificado, né? Com som agora. E aqui eu tenho uma música, né? Para dar exemplo ainda mais, eu ainda peguei o Caicai Balão, meu exemplo clássico, né? E harmonizei usando então agora um pouco de tudo que a gente veio trabalhando, inclusive notas cromáticas, tá certo? Então a melodia está lá, a tonalidade é Dó ainda. Vocês podem perceber, o primeiro acorde aqui é um Dó ornamentado. Agora, é Dó maior com sétima maior e nona. Nossa, ele é cromático? Não é cromático. Ó. Vocês podem ver que se vocês montarem o acorde, vocês vão ver que não tem nenhuma nota alterada. Por quê? O tom que não tem acidente nenhum. Então, notas diatônicas não vão ter acidente nenhum. Então, isso aqui ó, é Dó, Mi, Sol, Si, Ré. O acorde está ornamentado, ele não é um acorde cromático. Né? Às vezes as pessoas confundem também ornamentado com cromático, ó, são coisas diferentes, tá? Então, Dó 7+, ele só está ornamentado, ele está todo cheio de tensões aí. Depois eu tenho um Lá menor com sétima, com 11ª adicionada, certo? Que é o Ré aqui no caso, a nota Ré, ó, que é a 11ª, ou seja, é o 6º grau da tonalidade que está ornamentado. Mas ele não é cromático, ele é diatônico. Agora, esse acorde aqui, ó, que acorde que está escrito? Ó, a cifra Dó maior com sétima e nona, com baixo em Sol, certo? A sétima é menor, portanto, sétima menor de Dó é o Si bemol, tá vendo aqui o Si bemol? Que essa nota já não pertence à tonalidade de Dó. Então, essa nota é uma nota cromática. E ele é o que? É a sétima do acorde, fazendo desse acorde um acorde cromático. Tá certo? Então, ele é um acorde que entra nessa tonalidade para trazer uma nova cor, mas vai embora. Tá certo? E esse cromatismo, essa nota aí está controlada com aquelas regras que eu não comentei aqui para vocês. Né? Não falei delas, mas comentei. Então, aqui é um acorde cromático, por quê? Porque tem a nota Si bemol. Pronto. E o Fá maior com sétima maior e nona? Ele está ornamentado também, mas não tem notas cromáticas, tá vendo? Aí aparece um Lá 7. Opa, Lá na tonalidade de Dó é um Lá menor. A gente já sabe disso. Lá menor com sétima. É assim que seria o 6º grau. Mas aí ele está maior. Putz, se ele está maior, tem uma nota cromática. Qual é a nota cromática? É a sua terça. O Dó sustenido aqui, ó. Certo? Então, esse acorde aqui, ele é um acorde cromático também. Tá bom? A gente vai estudar e a gente vai, com aula de harmonia, a gente vai entender então que isso daqui, a gente chama, esse acorde aqui, a gente chama ele de dominante secundário. Ele é um dominante que prepara o Fá. Então ele é um quinto do quarto, tá? É assim que se analisa. E esse Lá 7 é um dominante que prepara o 2º grau, ó. Ele é um dominante também, tá certo? Por causa do Dó sustenido. Dó sustenido é sensível de Ré, ele quer chegar no Ré. E ele chega no Ré aqui, tá vendo?
Então ele é um quinto de 2, que a gente chama, é um dominante secundário. Esses nomes estão relacionados a estudos cromáticos, tá certo? O dominante secundário é um tipo de cromatização harmônica, tá? Então chegou no Ré. Opa, Ré é o que aqui? Ré maior, peraí. E na tonalidade de Dó é Ré maior? Tonalidade de Dó, o Ré é segundo grau. E o segundo grau é menor com sétima menor. Olha aí. Então aqui aconteceu mais um cromatismo, tá certo? Ele tá em Fá sustenida, as notas são duas notas cromáticas aqui, ó, Fá sustenido e Dó sustenido. São duas notas que estão totalmente fora do tom de Dó, né? Fá sustenido e Dó sustenido. Por isso é um acorde de Ré maior com sétima maior. E aí, repare que ele não vai ser um dominante que nem os outros, porque dominante tem que ser um acorde maior com sétima menor. Os dois eram assim. Esse não é dominante. Então isso daqui a gente chama de modulação. Isso aí foi para a tonalidade de Ré, olha só. Né? E ela foi preparada pelo seu quinto grau, né? Que a gente vai ver depois disso tudo. Então isso é modulação. Modulação é um outro tipo, né, de uso possível com a cromatização, tá bom? Depois desse Ré maior, já volta para o tom de Dó de novo, vai um Ré menor, e aí Ré menor com nona, tal, Fá, opa, esse acorde é cromático? Não é, por quê? Porque todas as notas dele são do tom de Dó. Ah, mas tá cheio de B quadro aqui, tá B quadro porque no acorde anterior aqui, opa, esse lá não precisa. No acorde anterior, ele estava sustenido, ó, o Dó estava sustenido e o Fá estava sustenido, então ele põe B quadro, que é acidente de precaução, vocês lembram disso, né? Só para precaver quem vai ler, para não tocar aqui. Então, Ré menor com nona é um acorde da tonalidade de Dó mesmo, é diatônico. Aqui nós temos um Ré menor, 7 bemol 5 baixo em Lá bemol. Né? Então, a tonalidade é Dó maior, opa, Lá bemol, ó. Tá vendo o Lá bemol aqui como nota cromática? Então tá aí, certo? Depois nós temos o acorde Dó sustenido 9 bemol 5. Mais uma vez, tá vendo? Ó? Então, Dó sustenido 9, ou seja, o Dó sustenido, a próprio acorde já não existe, a fundamental do acorde não tem na tonalidade. Então, esse acorde é cromático por natureza. Ele tem o Dó sustenido como cromático e ele tem o Ré sustenido aqui, ó, tá vendo o Ré sustenido, gente? Que é a nona do acorde Dó sustenido. A nona maior de Dó sustenido é Ré sustenido. Então, isso aqui é uma nota ornamental desse acorde e ela é cromática já, por natureza. Então eu tenho duas notas cromáticas nesse acorde, portanto fazendo desse acorde bastante cromático. Depois volta para o Ré menor de novo, esse cara aqui tá, esse Lá tá toda hora, não precisa. Então o Dó sustenido e o Ré aqui também não precisa. Então o Dó sustenido aqui volta a ser natural, né, por isso que está o B quadro aqui, mas esse acorde é totalmente, aqui ele tá com, tá com um Sol que não é, ele é 7, 11. 7, 11, desculpa, estava cifrado errado aqui. Agora está consertadinho. Aqui, separemos. Beleza. E aí, por fim, chega um Sol 7 bemol 13, né? Esse acorde aqui também não precisa. Sol 7 bemol 13, ou Sol 7 13, também, ó, não tem nenhuma nota cromática, né? Você olhou, você já vai ver, é tudo diatônico. Então, veja, é uma harmonia que ela tem seus momentos diatônicos e seus momentos cromáticos, tá? Se eu fizer uma harmonia toda cromática, o que vai acontecer? Eu vou perder a sensação do tom. Então, eu tenho que equilibrar. Eu posso usar acordes cromáticos? Posso, mas não posso usar muitos, né? Tem que equilibrar, tá certo? Tem que haver um certo controle. Agora, existe algum tipo de música tonal que usa muitos acordes cromáticos em seguida? Existe, sim. Esse tipo de música aconteceu, por exemplo, no final do período romântico, né? A partir de Wagner para frente, né? Com Liszt, com Debussy, com um monte de gente aí que vai estar nesse período, que vão construir para a gente essa harmonia muito cromática, que vai levar então essa tonalidade para a sua decadência, ou seja, vai chegar uma hora que essa coisa foi tanto cromático que acabou o tom, entendeu? É assim que se conta a história. Então tá aí, agora vamos ouvir, tá? De tudo, para que vocês tenham uma apreciaçãozinha. Ouça. Muito bem.
isso aí, ó. Perceberam que você tem agora uma harmonia que ela tá toda cromática, né, que a gente chama. Ela é uma harmonia cromática, né, com como é que fala? Com todas as suas possíveis usos desses cromatismos que a gente chama aí. Tá ok? Só não entrou aí nenhum empréstimo modal, né? Mas entrou modulação e entrou cadências secundárias que são bastante importantes, né? Dominantes secundárias. Agora eu não coloquei nenhum empréstimo modal aí, mas poderia usar algum momento algum empréstimo modal. Não foi o caso aí. Não, não tem sim, desculpa. Tem um empréstimo modal aqui, ó. Aqui, esse acorde cromático é conhecido como empréstimo modal, porque Ré menor 7 bemol 5 faz parte da tonalidade de Dó menor. Lembrem lá, Dó menor, segundo grau, é um acorde meio diminuto. Então, esse acorde aí é o segundo grau da menor. Fazendo então o quê? A ideia de empréstimo modal, ou seja, eu pego um acorde que faz parte da tonalidade, eu estou na tonalidade de Dó maior, e eu pego acordes da tonalidade de Dó menor. Sempre tem que ser de Dó para Dó. Mesmo tom, modo diferente. Por isso que é empréstimo modal, certo? Então eu emprestei de Dó menor, tá certo? Nesse momento. Então tá tudo colocado aí, tá ok? As possibilidades, mas a gente só vai estudar essas coisas aí de modulação, empréstimo modal, quintos secundários e outras coisas na aula de harmonia. Aqui é só um aperitivo, tá bom, gente? Mas basta vocês entenderem então o que é o cromatismo, né? Quando aparecem as notinhas, ó, aqui tem um cromatismo, aqui tem outro, aqui tem também, né? Aqui não, aqui tem, aqui tem. São as notas fora da tonalidade quando aparece no acorde, tá? Deu para ouvir mais ou menos aí? Agora, isso só pode aparecer no acorde? Não, pode aparecer na melodia também. E isso que a gente vai ver que são notas cromáticas melódicas, tá certo? Eles estão relacionados à melodia. Veremos isso na aula que vem, tá bom? Bom, se você quiser, você pode voltar ao vídeo e ficar ouvindo várias vezes esse trecho, essa música, porque vale bastante a pena você ficar ouvindo, tentar ouvir. Nossa, olha a diferença do que o cromatismo faz. Quando ele aparece a nota cromática, nossa, dá uma sensação assim. Aqui tem acordes que são esse cromatismo é mais tranquilo, tem uns cromatismos que são muito tensos, né? Tipo esse acorde aqui, ó. Esse aqui é bastante tenso, né? Quando ele entra, ele causa uma estranheza, tá? Então, é para apurar o ouvido, que é bastante importante, tá bom? Bom, tá aí. Agora, para finalizar mesmo, gente, eu quero que vocês façam uma análisezinha para mim. Eu estou aqui com um exemplo, peraí que eu vou diminuir um pouco aqui. Aqui. Esse é o Samba e Amor, é uma música do Chico Buarque, né? Que é um grande músico, um grande melodista, um grande harmonizador da música popular brasileira e que a sua harmonia é referência, né, na música popular, né, para essa questão do cromatismo. Ele, Tom Jobim e outros grandes músicos que trabalham muito, que tem essa linguagem cromática muito enraizada na sua música, tá certo? Então eu trouxe aqui um exemplo. Tá só a cifra, né, gente? Isso aqui fez parte de um arranjo aí que eu acabei de fazer, então tá aqui para vocês analisarem. Eu quero que vocês analisem, não precisa analisar tudo não, analise os 3 primeiros sistemas, tá? Esses 3 aqui, ó. 1, 2, 3. Eu quero que vocês olhem a tonalidade, olhem o acorde, tá? Procurem aqui, ó, tonalidade, você vai falar assim, que tonalidade é essa aí? É Mi bemol, mas lembra que pode ser menor também, tá certo? Né? Ou Mi bemol maior ou Dó menor, tá bom? Então já vão direto no coisa aí, é Dó menor, tá bom, gente? Não é Mi bemol maior, a tonalidade é Dó menor. Então eu quero que vocês façam uma análise seguinte para mim, ó. A análise é o seguinte, esse acorde aqui, ele é diatônico ou é cromático? E esse, diatônico ou cromático, eu quero que você olhe os acordes e diga para mim, até o final, colocando diatônico, coloca um D em cima deles, de diatônico, e C de cromático. O que for diatônico, você põe D. O que for cromático, você põe C. Tá? Se você tiver alguma dúvida na composição do acorde, escreva o acorde. Tá? O Lá bemol sétima maior. Quais são as notas do Lá bemol sétima maior? Escreve ela. Né? Que nem a gente aprendeu lá a escrever cifra, escrever acorde. Escreve para você ver se tem alguma nota que está fora do tom. Faça isso com muito cuidado, tá bom? Ou ainda, se você já tem o campo harmônico na cabeça, melhor ainda, né? Você vai lá e pensa, bom, estou no campo harmônico de Fá menor. Já descreve o campo harmônico de Fá menor ali, ó. São esses acordes aqui, entendeu? Qualquer acorde que aparecer diferente, tem uma nota cromática, beleza? Então analise e me mande isso como exercício, ok? Eu vou mandar uma fotinho para vocês aí no grupo. Então tá aí, aula de, olha só que maravilha, hein?
Cromatismo, hein? Já estão dando saltos aí de gente grande, já estamos dando os passos de gente grande, né? Isso é muito importante, tá bom? Cromatismo na música, hein? Obrigado, no caso aí harmônico. Na próxima aula a gente vai falar do melódico. E eu espero vocês com muita empolgação para continuar esse assunto, porque esse assunto é muito legal, tá bom? Valeu, gente, até a próxima.